Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar de mercado de transferências. A negociação com o Internacional está retomando para a contratação de um camisa 5. A possibilidade de saídas de Johnny e Maurício na próxima janela de transferências. O que está acontecendo neste momento? E o meia, que o Internacional não vai abrir e já está definido. Não abrirá negociações por este nome. Eu tô te trazendo todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito por lá, tá certo? Vamos lá, pessoal. Eu quero começar pelo treinamento que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Eu falei mais sobre esse treino no conteúdo de cima e falei sobre, obviamente, o primeiro treino de Ener Valencia com bola. Primeira atividade de Ener Valencia com bola no gramado do CT Parque Gigante. Mas tivemos atualizações ao longo da tarde, tá? E eu quero falar aqui sobre a situação do Pedro Henrique, que ontem entrou no segundo tempo, aliás, no intervalo, né? O Luiz Adriano sente um pouco a lombar no primeiro tempo, um dos últimos lances em uma dividida no alto com o jogador do Independiente Medellín. O Pedro Henrique entra no intervalo para jogar como mais 9, de fato, aquele 9 móvel, como a gente viu no primeiro semestre. Ele foi artilheiro do Gauchão dessa forma. Porém, ao longo do segundo tempo, ele até bota uma bola no travessão e depois tem um lance que ele sente a coxa direita e ele sai em seguida. Ele não aguentou, o G. Dias teve que entrar. Ele entrou no intervalo e não fez 45 minutos por conta desse problema na coxa. E hoje eu tinha recebido a informação, no início da tarde, 30 minutos depois o Inter confirmou, de uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita. Fica um mês parado. Eu tenho período estimado de um mês. O Inter não quis garantir que é um mês de fato, porque pode ser mais, pode ser menos, mas a informação que eu tenho é de que ele vai ficar pelo menos um mês parado por conta dessa lesão grau 2 na coxa direita. O Pedro Henrique tá fora dos gramados por um bom tempo, tá certo? Treinamento que foi destacado, obviamente, pelo Ener Valencia, pelos 3 gols do alemão. Quem quiser assistir mais sobre isso, o último conteúdo aqui no canal. E claro, já deixa o like no vídeo, nesse e no último, te inscreve no canal e ativa as notificações, porque daí tu vai sempre saber quando tem vídeo e conteúdo novo aqui no canal, tá certo? Eu quero falar agora de mercado de transferências, porque esquentou um nome no noticiário do Internacional e eu fui atrás dessa informação, que é o do Bruno Henrique, volante que estava no Al Ittihad. Ele teria contrato, como eu já falei aqui no canal para vocês, o Inter teve interesse nesse nome na última janela de transferências. Ele tinha contrato no Al Ittihad até setembro, foi campeão do Sauditão, um dos melhores jogadores na posição, só que o contrato dele ia até setembro. A temporada já acabou, ele já sabia que não ia ficar, então já preferiu ele e o Al Ittihad encerrarem o vínculo por lá. Jogador de 33 anos que trabalhou com o Mano Menezes no Corinthians e no Palmeiras. E o Inter já teve interesse nesse nome na última janela de transferências. E voltou a procurar o atleta e o seu staff, agora que ele vai ficar livre no mercado, está, aliás, livre no mercado, tem que negociar direto com o jogador e com o seu staff, vai ter que pagar, obviamente, luvas e o salário do jogador, mas não vai precisar comprar ele de um time, fazer uma negociação tão extensa. Porém, tem concorrência. O Cruzeiro, que é a SAF, o Inter e mais um clube brasileiro. Eu ainda não descobri esse terceiro clube brasileiro, mas eu fiquei sabendo que tem mais um clube interessado no Bruno Henrique, além de Inter e Cruzeiro. O Inter, aliás, voltando a ter interesse nesse jogador. O Inter tentou ele, não conseguiu, partiu para o Cuéllar, voltou agora para o nome dele, que o Cuéllar já não vai mais vir para o Internacional, inclusive deve ficar lá na Arábia Saudita. O que eu já ouvi em relação ao nome do Bruno Henrique? Tá? O Inter tem conversas em andamento, está abrindo negociações, mas há uma preocupação com a questão financeira. É um jogador caro. Caro por quê? Não só pela bagagem do jogador, de títulos, enfim, é um jogador experiente de 33 anos, mas ele tá no mercado e vem de uma realidade muito diferente da do Internacional, que é a realidade de um clube da Arábia Saudita, que paga muito, e é natural esses clubes pagarem muito. A gente tá vendo, levaram Kanté, estão levando Firmino pro Al-Ahly, o Al Nassr levando o técnico do Botafogo, o Cristiano Ronaldo recentemente, o Al Hilal fez proposta pelo Messi, teve de tudo por lá. Então, inclusive o Al Hilal tentou levar o Bruno Henrique, no fim das contas levaram o Rubem Dias do Wolverhampton, o português, lá na Premier League. Mas é um jogador que é caro, e o Inter sabe disso. E se ele quiser de fato vir para o Inter, como que eu ouvi que é o principal interesse do jogador entre Cruzeiro e Inter, ele vai ter que baixar a pedida com certeza. Pelos valores atuais, que eu não tive acesso, o Inter não fecha com o Bruno Henrique e isso me foi garantido. Vai ter que baixar essa pedida se quiser fechar com o Internacional, tá certo? A gente sabe, a prioridade é um camisa 5
E um meia, em relação a Rodrigo Zalazar, tá? Do Schalke Uruguai. O Inter não vai abrir negociações com esse jogador. Posso garantir pra vocês, vai ser a última vez que eu vou tocar no nome desse cara, só se o Inter, obviamente, voltar atrás e abrir negociações, mas o que não é a tendência. O Inter tem todos os valores, todas as informações possíveis. Ele vai sair do Schalke 04, que caiu pra segunda divisão lá na Alemanha. 23 anos de seleção uruguaia, o Inter tem todas as informações, mas não deve abrir negociações por valores e também pela concorrência que teria o São Paulo e o Vasco neste momento negociam com esse atleta que foi oferecido para diversos clubes do Brasil, foi oferecido para Corinthians e Palmeiras também, além do Internacional, que ali teve o interesse, procurou informações, mas não vai evoluir em qualquer tipo de negócio com esse atleta. Aí vocês vão me perguntar, Lucas, de onde é que o Inter vai tirar dinheiro? Vai ser só da Liga Forte do Futebol, da Libra, com qual o Inter fechar? Inclusive amanhã eu vou trazer um conteúdo sobre isso à tarde aqui no canal. Não tem só esse jeito. Tem também a possibilidade de vendas. E ontem, dois nomes que são as duas grandes possibilidades, tendências e realidades de venda para o Inter falaram sobre o assunto. E eu tô falando aqui do Johnny e do Maurício. Eu já destaquei aqui que a ideia do Inter é vender o Johnny na próxima janela. E do Maurício pode ser vender na próxima, mas querendo que ele saia no mínimo no final do ano. O Inter quer que ele saia no final do ano, Maurício, a venda dele. Então poderia vender agora o Maurício no meio do ano e liberar no final do ano? Pode ser, mas o Inter não quer perder o Maurício no meio do ano. Em relação ao Johnny, o Inter tem muitos volantes no elenco. Apesar do Johnny ser titular e estar jogando bem, principalmente como segundo volante, o Inter veria como problema maior perder o Maurício por característica e pela posição que ele ocupa hoje. O Johnny falou o seguinte sobre possibilidade de saída ontem na zona mista, tá? Tudo fica nas mãos do meu pai e do meu empresário. Meu foco é no Inter, e isso só acontecerá com o meu bom desempenho aqui. Se Deus quiser, eu vou estar aqui nas oitavas de final, independente de onde eu esteja. Espero estar aqui. E é aquilo que eu já falei, a venda do Johnny está esquentando. Real Betis da Espanha, Sporting de Portugal e outros clubes, o Spezia tentou na última janela, clubes outros da Itália também, Salernitana sondou a situação dele, enfim, ele tem o seu nome ventilado em muitos clubes e tem situações em andamento para a venda dele sair no meio da temporada já do Johnny. 8 milhões é pelo menos o que o Inter quer. 8 milhões de euros, o Inter tem 100% desse jogador. Em relação ao Maurício, o Maurício falou sobre propostas também, sobre possibilidade de saída no meio da temporada. E ele disse que ele está muito bem adaptado aqui a Porto Alegre, ele ama jogar no Inter, ama a cidade e que é complicado falar de negociação porque uma hora chega, outra hora não chega e que ele quer estar aqui ajudando a equipe. Mas a gente sabe, o Maurício também deve ser vendido. O Inter projeta 135 milhões em vendas nessa temporada e os dois nomes mais quentes são desses atletas, além de vendas paralelas que o Inter já realizou ao longo da temporada também. O Maurício teve interesse da Atalanta da Itália. Eu sei que o mercado espanhol está de olho nele e o mercado italiano, além da Atalanta. Outros clubes também demonstraram interesse, mas nada que tenha evoluído em relação ao Maurício. O Inter Miami, que hoje tem o Messi, foi um clube que demonstrou interesse lá atrás. A Major League Soccer é um mercado que esteve atento ao Maurício. Importante destacar, o Maurício tem cidadania paraguaia, não que isso vá favorecer tanto ele como o Johnny. O Johnny tem cidadania italiana. Além dele ser brasileiro / norte-americano, ele tem cidadania italiana, o que pode facilitar uma entrada dele lá nesse mercado europeu, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.